Boa noite a todos. Poxa, que bom. Todo mundo firme. Às vezes a gente dá só os desencarnados que respondem, né? Todo mundo encarnado aqui hoje tá. Bem, meus irmãos, primeira vez nosso irmão Pedro. Pedro, nós estamos terminando esse livro. Tá? Hoje, se eu não me engano, é o nosso penúltimo estudo. Nosso irmão Altair termina ele na próxima semana. Esse livro basicamente conta sobre um ataque da espiritualidade em destruir a casa espírita. E como é que a gente vai pensar como é que os espíritos vão destruir uma casa? Vão pegar a marreta? Vão derrubar? Vão quebrar? Ih, peguei errado. Peguei errado. Oi? Ah, do livro, né? Tá. Então, gente, ó, bota ali assim, ó. Ali assim, ó. Já viu que é copia e cola, né? Então, como é que eles atacam? Atacam os encarnados, os trabalhadores, os estudantes, a todos nós que aqui estamos. Ataca através do orgulho, através da nossa vaidade, que é o que a gente ainda traz muito forte dentro de nós. Ataca também aqueles que participam, que vêm acompanhar o trabalho, trazendo ideias, trazendo vontade de mudança, enfim, causa o tumulto no ambiente. E aí, as coisas começam a dar errado. E é basicamente o que foi neste livro. Só que, conforme a leitura inicial e ela nos coloca, Deus é um Pai amoroso e misericordioso. Ele não nos castiga, não nos condena. A espiritualidade amiga, nossos protetores, anjos da guarda, seja qual for o nome que cada um dá, são extremamente pacientes conosco. Entende que nós estamos em processo de aprendizado. Os nossos erros, até a nossa prática do mal, eles entendem que um dia nós vamos compreender a lei do amor e nós vamos evoluir moralmente. A leitura inicial, ela fala e nos coloca como crianças. E realmente nós somos. Ainda engatinhando perante todo o exemplo do Evangelho. Essas passagens têm mais de 2000 anos. E ainda, como é forte para a gente. Como é difícil nós conseguirmos praticar aquilo que é lido. Nós não conseguimos nem nos silenciar ainda frente a uma ofensa. Então somos crianças malcriadas, birrentas. Quando alguém diz que nós não devemos ou não podemos fazer, aí que nós vamos querer fazer. Aí é que nós vamos, né, nos sentimos afrontados. Parece quem ele pensa que está falando comigo. E se diz que não posso, aí é que eu quero fazer. Por que eu não posso? Então somos crianças em desenvolvimento, na certeza de que todos nós hoje já somos melhores do que éramos ontem. E amanhã, com certeza, através do sacrifício de cada um de nós, vamos estar melhor do que estamos hoje. Porque se nós não conseguirmos aprender, se nós não conseguirmos evoluir moralmente, levar nem que seja uma bolsa pequena com as nossas virtudes, nós vamos ter que voltar e vamos passar por grande maioria aquilo que nós não conseguimos resolver. Vamos ter que passar de novo. Então, como disse o nosso irmão Josimar, que estamos numa escola, se a criança não aprende a expressão, se ela não aprende lá a matriz, a função, ela vai ficar reprovada. E ela no outro ano, ela querendo ou não, vai ter que fazer a matéria de novo. Então, se está ruim agora, vamos tentar resolver tudo agora. Não é nosso problema se o outro
não gosta da gente, se o outro está fazendo algo para me prejudicar, se o outro está falando mal de mim. O problema é se eu falo mal do outro, se eu faço algo de mal para o outro. Porque se ele faz contra mim e aquilo para mim não me afeta moralmente. Óbvio, todos nós vamos ficar chateados. Todos nós vamos ficar tristes de saber que uma pessoa está tentando, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, querendo nos fazer mal. Mas se a gente não revida, nós fizemos a nossa parte. Quando chegar o momento, a nossa parte nós fizemos. Ele é com ele. A gente tem um ditadozinho que a gente diz: cada um escolhe a semente que vai plantar. Mas colher, todo mundo vai ter que colher. E se escolheu a semente errada, a fruta, com certeza vai ser amarga. Se escolhermos a semente boa, a fruta será doce. E nesse capítulo, no final desse capítulo, ele nos traz uma reflexão. A gente fala aqui, poxa, a gente vem aqui, sai leve. Como é que trata esses irmãos? Eu vim com o irmão e aí fui na prece e tiraram o irmão. Tinha um irmão comigo e ele saiu. Não. Ele foi acolhido. Ele foi amparado. Ele foi recebido com amor. Porque é um irmão nosso. Então, esse pensamento que nós temos de que afasta, tira, expulsa, não. Não é a lei de Deus. Não é o que Jesus pregou. Jesus pregou o amor, a paciência, a tolerância, a compreensão. Então, nesse capítulo que a Elvira iniciou na semana passada, a gente percebeu uma reunião que foi feita na espiritualidade, em que os médios trabalhadores da casa, ao dormirem, foram encaminhados a essa reunião, onde se encontraram lá com a espiritualidade protetora da casa. E nesta reunião, vocês vão perceber que também estavam algum desses irmãos que estavam com o intuito de destruir a casa. E aí a gente vai pensar, por quê? Por que não levaram embora? Por que não prenderam? Por que não expulsaram? Porque eles precisam entender, precisam compreender o que eles estavam fazendo de errado. A criança, se você bater, ela não vai entender o que fez de errado. Ela vai ter medo de fazer, mas ela não vai compreender o porquê que não deve fazer. Então, quando você conversa e mostra e explica, é muito mais fácil o entendimento. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém. Ninguém gosta de ser maltratado. Todos nós gostamos de ser bem atendido. Se a gente chega em um local, em uma recepção, num ambiente público, em uma loja, a gente gosta de ser bem atendido. Com um sorriso, uma pessoa com educação, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, todos nós gostamos. A dor, muitas das vezes, nos causa revolta. E a revolta nos faz tentar nos proteger da dor. E como a gente faz isso? Agredindo. Criando uma redoma. E é o que esses irmãos fazem, na grande maioria das vezes dos atendimentos. Eles sofreram tanto encarnados, sofrem tanto desencarnados, que ao chegarem aqui, o primeiro impulso deles é repelir o sentimento do amor, repelir a presença daquele que está tentando conversar com ele. Mas quando você começa a conversar, e ele começa a entender, peraí, aqui não me tratam igual. E você fala, você está vendo algum chicote? Você está vendo alguma corrente? Alguém está apontando uma arma para você? E aí, como todos nós, vamos pensar, aqui não tem isso.
Eles são diferentes. E aí você começa a conversar. Você começa a mostrar para ele que tudo aquilo que ele vivia na escuridão, na dor, na chacota, não é o real. Que a luz, a tranquilidade, a paz, o ambiente limpo e saudável é para ele também. Porque ele já sabe que ele errou. Então ele já sabe, a consciência o acusa. E ele cria dentro dele que ele não é digno de ser recebido. Ele não é digno de ser bem tratado. A mente o acusa. E quando você começa a conversar com ele, ele começa a perceber que, por incrível que pareça, para vocês que nunca participaram da segunda parte de um atendimento de trabalho da mesa, que você fala para ele, meu irmão, seus machucados já estão sendo tratados. A sua roupa já foi trocada. E ele literalmente olha e ele percebe, alguns choram e aceitam o auxílio. Porque tudo aquilo que a gente conhece hoje de um irmãozinho que pratica o mal, Deus não criaria ninguém. Se todos nós que estamos aqui temos a consciência de que Deus é um Pai amoroso e misericordioso, Ele não criaria ninguém para fazer o mal, ou para ele mesmo ou para o outro. São escolhas. É o livre-arbítrio. E ninguém é mal para sempre. Porque nós já fomos. Porque é muito mais fácil fazer a coisa errada do que o certo. Estou errado? É muito mais fácil avançar o sinal vermelho do que parar o carro. É muito mais fácil acelerar o carro do que andar devagar, porque você tem que passar marcha toda hora. Então, tudo isso faz parte do nosso crescimento. E aí nós vamos nos perguntar, poxa, mas por que os protetores da casa permitiram que tudo isso de ruim acontecesse? Porque se eles tivessem intervido, não permitido, nós não teríamos crescido. Aquele irmão que sofreu o ataque e sucumbiu, ele vai entender que ele errou e ele vai procurar melhorar. E aquele que sofreu o ataque e não sucumbiu, conquistou a vitória naquela oportunidade que ele teve. Porque a gente pensa, né? Poxa, por que permitiu o ataque? Por que permitiu fazer isso com ela? Por que permitiu fazer isso com aquela moça do passe? Porque faz parte do aprendizado. E, infelizmente, nós só procuramos todo esse esclarecimento na dificuldade, na dor, quando o nosso lar está desequilibrado, quando o ente querido está doente, quando o nosso relacionamento familiar não está legal, quando alguma coisa está errada. Porque quando tudo está bom, tem a novela, né, da Maria de Fátima, tem o futebol, tem o barzinho, né? Então hoje, num dia então que eu percebo tantos jovens aqui, é muito feliz para todos nós, a gente fica muito feliz na casa, porque vocês são o futuro de qualquer religião, é o futuro do país. Vocês precisam entender isso. Porque errar faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento. Mas quando a gente erra, a gente tem que assumir as responsabilidades daquilo que nós fazemos. O mentor amigo direcionou o olhar para Márcia Boaventura, que estava nimbada de luz, brilhando, né? Notava-se claramente a posição superior que ela ocupava em espírito. E completamente emocionado, o amigo espiritual dirigiu-lhe as seguintes palavras. Essa irmã, todos devem estar lembrados dela, que o esposo foi atacado espiritualmente, ele era de uma outra religião, né? Ele a proibiu de trabalhar na casa espírita,
ele perdeu praticamente o emprego, todo o seu bem material ele deu para aquela instituição, ele quase que enlouqueceu, ficou em tratamento em torno de 5 anos. Então vocês vejam como essa irmã mais se manteve ao lado do companheiro, né, em toda a luta, e olha a conquista dela. No mundo, poucos valorizam o momento das testemunhas. Poucos sabem aquilatar o sofrimento. Muitos na Terra desconhecem o quanto a criatura humana pode crescer, renunciando a si mesmo em benefício do outro ou de uma causa. Num planeta de provas e expiações, estas dificuldades, de certa forma, são necessárias para o amadurecimento e crescimento das criaturas humanas. É basicamente aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Nós precisamos passar por essas dificuldades, até para que a gente dê valor. Quem é pai, quem é mãe, vovô sabe da dificuldade, não pode ser nada dado de mão beijada. Tem que saber o valor, tem que saber quanto custa, né? E essa dificuldade é que vai nos fazer crescer moralmente. Entender as dificuldades e, acima de tudo, passar por elas. Que a gente pode se entregar, desistir, ou a gente pode seguir, continuar. Faz parte das nossas escolhas. O Senhor da vida tudo sabe através de suas leis. E é por isso que aqueles que se sacrificam no mundo em benefício dos filhos de Deus, espiritualmente, grojeiam tesouros de bênçãos e progresso espiritual. Na leitura inicial, né? A prática da caridade. Caridade não é só material. Dar um bom dia, ajudar uma senhora com uma bolsa de compra, conversar, um abraço, um sorriso. Existem dezenas de pessoas que trabalham na rua ou estão na rua que são invisíveis para a grande maioria das pessoas. As pessoas cruzam por um varredor sem sequer dar um bom dia. As pessoas cruzam por uma pessoa vendendo bala. Não, obrigado. E quando fala para um entregador de um panfleto, é caridade. Você já imaginou você estar ali no meio da rua, tentar falar com uma pessoa e a pessoa não lhe vê? Será que nós gostaríamos de ser tratados desta forma? Então isso é caridade também. Né? Se colocar no lugar do outro. Dessa forma, não percamos tempo. Valorizemos a casa espírita como um templo sagrado, onde a ordem e a fraternidade precisam ser mantidas a qualquer custo. Ordem e a fraternidade é o respeito. Entender que aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nenhum expositor, estudante, dirigente é melhor do que ninguém. Todos nós juntos temos como missão, como ideia, de tentar passar para você um resumo deste livro. Todos nós temos como missão e o intuito, na leitura do Evangelho, para que vocês ouçam, reflitam e tentem colocar em prática, assim como todos nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Dessa forma, já foi, né? Assim, testemunhamos o Evangelho, quando formos chamados à edificação do bem no mundo. Quanto mais nos apagarmos, quanto mais exaltarmos a bondade, mais próximos estaremos de Deus. É caridade, é servir, é se colocar à disposição. Né? Isso ainda é muito difícil para todos nós. Né? A gente acha que é muito mais fácil dar 1 quilo de arroz,
Estou ajudando na casa espírita, levei 10 quilos de arroz. Legal, muito obrigado. E na rua? E em casa? Você ainda sai e bota teu lixo pendurado na porta do outro? Ou você vê a senhora ali com, não, tia, deixa comigo, estou descendo, eu levo. Né? São reflexões que a gente precisa entender do Evangelho para a gente trazer para a nossa vida, para dentro da nossa realidade. Como que nós estamos agindo em relação ao outro? Porque o outro, ele não está tão distante. Toda noite, ao deitarmos, ao fazermos a prece, a gente fala, Pai Nosso. Então ele é meu irmão. Quem tem um irmão aqui deseja mal? Não, né? Nem deveria. O ambiente fora invadido por vibrações externas que partiram do mentor. E de maneira afável, o dirigente da casa, descendo da tribuna, dirigiu-se para as primeiras fileiras, onde Daniel, Elvira e Gonçalves acompanhavam o discurso completamente emocionados. Daniel, Elvira e Gonçalves. Gonçalves, braço direito de Júlio César, o que orquestrou todo o ataque à casa. Elvira, um espírito que foi colocado dentro da casa para sensualizar uma médium num trabalho para que ela, junto com outro médium dialogador, tivesse um caso, sendo os dois casados. Daniel, um irmãozinho que atuava intuindo o pregador da outra religião, fazendo com que o esposo da Márcia cada vez mais doasse o seu dinheiro, dizendo que quem faz parte da religião espírita, tal, faz coisa ruim, que não pode deixá-la trabalhar, que a vida vai dar para trás, e ele sempre querendo ganhar dinheiro, que no trabalho tudo melhorasse, proibia a esposa de ir ao atendimento fraterno, à casa espírita, porque aquilo ali ia fazer com que a vida dele andasse para trás. Então vejam vocês, se fôssemos nós, lá longe, não fala comigo, eu perdoo. Não é assim? Eu perdoo, mas não fala comigo. Eles trouxeram, acolheram, né? De certo modo, sentiam-se envergonhados, mas o mentor espiritual, abrindo os braços, aconchegou-o junto ao coração, tecendo essas considerações. Meus irmãos, não há motivo de vergonha. Não se sintam humilhados. Todos nós, na Terra, já erramos na jornada. O momento agora é de coragem para recomeçar com o bem. Recompor com o bem. Os anos dedicados à prática da maldade. Ele não condenou. Ele não apontou. Está vendo o que vocês fizeram? Olha aí. Não. Pelo contrário. Vamos amenizar, vamos esquecer tudo aquilo que já passou, vamos aproveitar a oportunidade do aprendizado. O que vocês fizeram foi errado. Vocês erraram. Mas todos nós aqui já erramos. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, disse o nosso Mestre Jesus. Por que nós não lembramos, encarnados, do que nós fazemos, do que nós já fizemos? Porque nós não iríamos conseguir conviver. Sabe lá o que o Altair fez para Carla? E ela se permitiu receber como companheiro. Ou vice-versa. Sabe lá uma mãe que recebe um filho com todo o amor? E sabe lá essa mãe o que esse filho fez com ela? Num outro? Vida. Mas tenham a certeza que quando o amor é sincero e na espiritualidade descobre que aquele meu filho foi o meu carrasco, a minha resposta vai ser, isso foi no passado. Hoje ele é meu filho.
Hoje, ela é minha companheira de jornada. Hoje, ele é o meu companheiro de jornada. Então, como é que a gente consegue, quando a gente não consegue perdoar, vamos vir juntos. Vamos colocar dentro do lar. Vamos ser pai e filho, mãe e filho, esposo e esposa. Por isso que nós dizemos que muitas das vezes a prova mais difícil está dentro do nosso lar. E aí, quando a gente consegue, porque em algumas situações, a gente sabe aqui, né, no estudo, que realmente a gente vê exemplos de irmão que não se dá com irmão, filho que não consegue lidar com a mãe, mãe com o filho. São situações que, apesar do esquecimento, aquela revolta é tão grande intimamente do espírito que é uma repulsa. Mas na grande maioria das vezes, quando se consegue que o amor floresça, o amor cobre 1.000.000 de pecados. E aí, aquele que te fez mal, hoje é o amor da sua vida. Aquele que te levou ao carrasco é o seu filho, para quem você daria a vida. Então, através do amor, não é punindo. Através do amor é que Deus vai fazendo com que a gente vá diminuindo as nossas inimizades que nós fomos construindo ao longo do nosso caminho, ao longo das nossas jornadas terrenas. Através do amor. Somente com um esforço íntimo é que conquistaremos a verdadeira liberdade. Vocês terão novas oportunidades. Em breve, poderão reencarnar. Nós, contudo, não os abandonaremos. Estaremos ligados por laços do pensamento. Agora, é preciso evitar a autocompaixão, a fim de que não destrua os propósitos superiores. É preciso muita coragem e resignação para enfrentarem o próprio destino. Ou seja, vocês plantaram, agora tem que colher. Vamos estar com vocês, vamos intuir, vocês vão estudar para se fortalecer, vocês já entenderam onde erraram, mas vocês erraram. Vamos estar junto com você, né? O Senhor é conosco sempre. E voltando para a tribuna, o mentor amigo anunciou: o processo de infiltração acabou. Contudo, não estamos livres de novas investidas. No mundo de provas e expiações, o bem deverá sempre dar o exemplo àqueles que ainda se demoram na ignorância. Se demoram. Ele não fala eternamente na ignorância. Demoram. Cada um no seu tempo. Todos nós vamos brilhar um dia. Alguns vão conseguir brilhar primeiro. Outros, mais um pouquinho. Por isso, no trabalho espírita, vigilância e caridade são as trancas para evitar a invasão das trevas. Como é difícil a gente manter vigilância, né? É difícil a caridade e a vigilância. Como é que a gente consegue equilibrar o nosso pensamento? É extremamente difícil. Eu não vou dizer impossível, porque talvez, para alguns, Divaldo, Chico, talvez conseguisse. Mas nós, é extremamente difícil. A gente acorda bem, tranquilo. Perdeu o ônibus. Acabou, já fala um palavrão. Já fica chateado. Né? Saiu sem guarda-chuva, começou a chover. Caramba, tudo acontece comigo. Meu Deus, acabou. A gente vai perdendo o equilíbrio. E quando a gente perde o equilíbrio e a gente baixa a nossa vibração, nós vamos atrair irmãos que estão na mesma vibração que a gente. Se eu baixei a vibração,
Quem é que eu vou atrair para mim? Então, essa vigilância é um trabalho de formiguinha, de toda hora. De a gente estar e... Mas por que eu estou pensando assim? Caramba, calma. Né? Eu, particularmente, tenho ansiedade. Volta e meia, eu já estou pensando em um problema. O problema nem existe. Mas eu já estou pensando que se a mulher falar isso, vai acontecer. Calma, relaxa. A gente já cria uma situação antes dela acontecer. Se eu chegar lá e aquele balde tiver de novo na cozinha, dessa vez eu vou. Não é assim? Né? A gente já chega, né? A gente já chega assim, eu saí de casa, deixei a mesa arrumada. Se eu chegar lá, você quer ver que eu vou chegar e a mesa vai estar... A gente já cria a situação. A gente já alimenta. A gente nem espera chegar e... Altair, de novo. Vou botar a mesa da janta. Dá para tirar o livro, Altair? Obrigado, amor. Não, a gente vai chegar lá, Altair, quer ver que eu vou chegar? Altair está com os 10 livros abertos em cima da mesa. É em vigilância. Mas isso faz parte, né, do nosso desenvolvimento. Se a cada dia, a cada momento a gente pensar, aquele momento, a gente chega a sentir que muda a nossa vibração, dá um aperto no peito, a gente transpira, a gente já pensa em querer fazer algo errado. Caramba, só nesse momento, peraí, por que eu estou pensando assim? Não há necessidade, respira, peraí, o que está acontecendo comigo? Né? Todavia, nosso trabalho de socorro espiritual apenas começa. É preciso socorrermos Júlio César. Júlio César é um mentor. O espírito que organizou todo aquele ataque. E o ataque não vem de agora, ele já tem anos. Né? Mas peraí, como é que eu vou ajudar aquele que quis me atrapalhar? Né? Para a gente é difícil entender ainda. Olha, o quê? Perguntavam assustados alguns companheiros encarnados desdobrados do corpo. Vão resgatar aquele que nos atormentou durante tanto tempo? Você vê que é a nossa vibração, né? Os encarnados, né? Mesma coisa que a gente está pensando aqui. Ouvindo as colocações, o mentor considerou: a justiça caminha junto com a misericórdia divina. Esse amor infinito que emana de Deus solicita-nos ajudarmos uns aos outros. É necessário resgatá-lo das regiões sofredoras, conduzindo-o à reencarnação, para que ele também, assim como nós, ele não falou assim como vocês, o mentor se colocou assim como nós, tenha a oportunidade de reabilitação. Lembremos-nos de que é imperioso colocarmos o evangelho em ação. Terminada a exposição, o espírito superior fez uma prece fervorosa, escolhendo dentre sua equipe de socorristas os tarefeiros espirituais para o delicado socorro ao mandante das sombras. No campo da preparação, o mentor disse aos seus cooperadores: amigos, é necessário estarmos revestidos de íntima compaixão, a fim de ampararmos nosso irmão. Haveremos de levar conosco Márcia Boaventura, aquela irmã que foi atacada, que o esposo, né, quase enlouqueceu, né? Daniel Gonçalves e Elvira, que era do grupo deles, que haverão de nos ajudar no campo da argumentação. Entidades respeitáveis se interessam por ele, particularmente do mais alto, partem ordens, nenhuma ovelha será perdida. Mas antes de se dirigir para os campos trevosos, Antônio, que era o mentor,
Aproximou-se dos companheiros administradores do centro, no âmbito físico, dizendo-lhes: Castro era o presidente da casa, né? O diretor. Castro, meu amigo, Jesus acalmou mais esta tempestade. Ninguém melhor do que tu para saber das dificuldades na administração de uma casa como esta. Entretanto, meu irmão, é imperioso continuares no ideal. Fraquejaste algumas vezes, deslizaste no caminho, mas são atitudes compreensíveis diante das tuas intensas realizações. Ou seja, durante o ataque foi tanto problema que abalou também a própria, né, dirigente da casa, né? Mas ele tinha créditos, né? Entretanto, companheiro, lembra-te que o exemplo deve vir do alto. As maiores renúncias e os maiores desprendimentos devem partir de ti. Vai, meu irmão, continua sendo um bom administrador. O mordomo fiel. Ele não falou que ele era o dono da casa espírita. O mordomo. Um servidor. A fim de que esta casa permaneça alimentando as almas famintas que Deus encaminhar. Diante do teu trabalho, resta-nos falar-te da nossa gratidão e da nossa esperança de que a reflexão e a autoanálise evangélica façam parte do teu manual no trato com a pessoa humana. Segue confiante, vencemos, o Senhor é por nós. Bem, meus irmãos, ele coloca muito claro, né? Para o dirigente da casa, para o presidente da casa. É um servidor. A casa, ela vai permanecer. Nós estamos de passagem. A preocupação da espiritualidade é manter a casa com os trabalhadores, com os dirigentes, aquele que hoje vem de primeira vez, de segunda, de terceira, vai alimentando o gosto pelo estudo e vai praticando, e um dia é convidado para participar de um trabalho, no outro dia é convidado para a mesa, depois começa a assumir uma função, um cargo, e assim é a vida. A casa é o importante, não é o Luiz, o Erezê, a Rosana, a Lena. Sim, nós temos a nossa importância, mas acima de tudo, o que tem que prevalecer é a casa. A casa de Mãe Maria de Nazaré, que é a nossa casa. E quando ele fala que o exemplo vem de cima, é muito difícil para todos nós, estudantes, trabalhadores, dirigentes, ser exemplos. Nós tentamos, nós estudamos, a gente muda através da nossa reforma íntima, mas nós somos seres humanos. O Luiz vai falar alto ali, vai pisar no rabo do cachorro ali, e o outro fez uma coisa ali, a gente se policia, a gente tenta melhorar. Mas não somos Jesus. Não somos ainda o Antônio. Estamos em processo de evolução. Óbvio, temos grande responsabilidade. Existem coisas que não devemos fazer. Existem atitudes que não podemos praticar. Né? Então, é o que ele coloca. Ele colocou no outro slide. Você cometeu alguns deslizes, que faz parte do ser humano. Mas você também fez bastante coisa boa. Então, é isso que ele nos coloca, a responsabilidade de cada trabalhador. Mas nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis.
E muitas das vezes a gente cria uma coisa assim, né? Colocando distante o Altair, o Josimar. Não, nós somos estudantes. Né? A gente perde o fim de semana lendo, preparando, ainda copia e cola, né? Cola errado, né? Aquele domingo doido para ver o jogo. É isso aí, é isso aí. Vai, meu irmão, continua sendo bom administrador, o mordomo fiel, a fim de que esta casa permaneça alimentando as almas famintas que Deus encaminhar. Diante do teu trabalho, resta-nos falar-te da nossa gratidão e de nossa esperança de que a reflexão e a autoanálise evangélica façam parte do teu manual no trato com a pessoa humana. Segue confiante, vencemos, o Senhor é por nós. Aproximando-se de Israel era o dirigente responsável pelo estudo doutrinário. Rendemos graças ao Criador, meu amigo, pois que nossa doutrina permanece intocável. Sei também o quanto isso te custou. A maledicência, a ironia e o sarcasmo das mentes enfermas, recusando entender-te os propósitos. Bem sei que tua alma foi rasgada por lâminas afiadas, mas o importante é que o coração da instituição permanece saudável. Os sacrifícios são necessários. Estás no caminho certo, quando pensando na casa, renúncias e calas, aguardando o momento oportuno, onde tuas colocações não farão proliferar a discórdia e a desunião. O bem da casa, né? Se cala perante a afronta, paciência. A casa que é importante, a casa ser acolhedora, né? Isso é um exemplo para todos nós, até estudantes, trabalhadores. Nós, né, temos a nossa importância dentro da casa. A casa é a luz. As pessoas vêm ao SEAV, a casa de Mãe Maria de Nazaré. Segue confiante na certeza de que amigos do mais alto te sustentam. E quando te sentires angustiado diante de situações inusitadas, quando tua alma for ferida pela incompreensão, sabe que mãos intangíveis te sustentarão, que corações amigos te compreenderão e que uma pleiade de espíritos benéficos te haverão de inspirar. Continua, portanto, zelando pela pureza doutrinária, evitando o personalismo, estimulando os estudos simples. Abrangem a maioria para que a simplicidade que nos caracteriza continue nos permitindo avançar cada vez mais. Ou seja, passar o exemplo do Cristo numa linguagem em que todos possam compreender, sem linguagem coloquiais, sem firulas, sem coisas que nem todos compreendam. Terminada a improvisada, ali seria improvisada confraternização, o mentor, acompanhado dos tarefeiros socorristas, dirigiu-se para as regiões sofredoras na busca de um diamante bruto. Ele chama de diamante bruto. O irmão, líder do grupo que atacou a casa. Então, nesse estudo a gente entende que todos são acolhidos. Ninguém é expulso, né? Sai, tira. Não. É acolhimento. E que, mesmo praticando mal, você é acolhido, é respeitado. Mas a lei de Deus, nós vamos ter que resgatar, colher aquilo que nós plantamos. Isso faz parte. Então, ao invés de nós colhermos uma fruta muito ácida, né? Vamos começar a olhar as sementes que nós estamos procurando para plantar. Essa é a reflexão do nosso trabalho, né? Do nosso estudo e do livro, pelo menos a minha opinião particular. O aconteceu na casa espírita, ele acontece, mas acontece no lar de cada um de nós.
ele acontece no ambiente de trabalho de cada um de nós. Ele acontece conosco individualmente ao longo de todo o dia, ao longo de nossa jornada terrena. O livro acaba na semana que vem. Mas essas reflexões que nós entendemos do irmãozinho vir e intuir negativamente o outro, a gente pode pensar, fazer uma oração, fazer uma reflexão, parar para pensar, vale a pena? O que eu vou fazer vale a pena? Porque eu vou ter que resgatar. Isso é meu, é da minha índole? Sou eu ou eu estou abrindo brecha para que algum outro irmão? Será que eu estou sendo um instrumento para algum outro irmão em alguma atitude? Então, eu acho que, na minha opinião, essa é a reflexão que esse livro leva para nós. Para que a gente fique atento com tudo que nos acontece ao longo do nosso dia a dia. Porque os problemas vão vir, as dores vão nos visitar. A forma como nós vamos lidar com o problema e lidar com a dor é que é a diferença, que é o que nos traz aqui esse aprendizado. Ok, meus irmãos? Muito obrigado, boa noite a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Eu estou muito feliz quando eu venho aqui. Eu tenho 3 filhos aqui. Você é da família.